Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a aquarela se comporta quando ela tá seca, quer dizer, quando ela tem mais tinta do que água, quando ela faz misturas com outras cores ou degradê, e quando ela tá muito aguada, que tem muito mais água do que a própria tinta mesmo. Então, para começar, pegar a tinta vermelha e no primeiro quadradinho eu vou mostrar pra vocês como que ela se comporta quando ela tem muito mais tinta do que água. Então vocês podem ver que ela parece uma tinta normal, tinta de tecido, tinta acrílica que a gente usa. Então dá pra perceber que sem a água ela fica muito mais densa. Agora, no segundo quadradinho, na parte seca, eu vou mostrar pra vocês como que ela funciona nesse estado, fazendo um degradê da tinta vermelha para uma tinta azul. Então eu vou colocando ali no canto a tinta vermelha, vou preenchendo até o meio do quadradinho. E agora eu vou pegar a tinta azul e vou colocando no outro canto. E daí, quando a gente for juntando até a tinta vermelha e o azul, a gente vai formar esse degradê, onde no meio ela vai ficar como se fosse um roxo, como se tivesse fazendo a mistura do azul com o vermelho. Então eu vou tentando até conseguir fazer um degradê que fique bonitinho. Então agora, no último quadradinho, eu vou mostrar pra vocês como que a aquarela funciona com sobreposição. Então primeiro eu vou colocar a tinta vermelha e vou preencher todo o quadradinho. E depois eu vou vir com a tinta azul por cima. E vou mostrar pra vocês como ela funciona, essa sobreposição, quando ela tá seca, quando ela tem mais tinta. Porque se a gente fosse tentar fazer essa sobreposição com ela molhada, já não ia funcionar. Ela ia acabar misturando com a tinta de baixo, com a tinta de cima. Então, na hora assim, isso não funciona. Teria que esperar a tinta de baixo secar por um bom tempo e depois vir com a outra tinta por cima. Com a outra cor, né? Vou preencher até a metade para vocês verem que a tinta azul, ela pegou sim, porém ela fica com outro tom, né? Ela não fica com um tom azul porque a gente tá com a outra tinta embaixo. Então, pra ela ficar bem azul assim, teria que esperar secar mais um pouquinho, mas eu queria mostrar pra vocês que a sobreposição, quando ela tá seca, ela funciona assim. E eu vou fazer mais um detalhezinho só pra vocês verem que dá pra fazer. Então agora no primeiro quadradinho da mistura, eu vou mostrar pra vocês como a aquarela se comporta até o limite que você coloca a água. Então, por exemplo, eu vou colocando primeiro no canto um pouquinho de vermelho, vou deixando a tinta um pouco mais densa e aos poucos eu vou soltando água até o outro canto. E daí eu mostro pra vocês como que a aquarela se comporta quando você tem água assim. Então você vai girando o papel, ela vai formando o movimento, correndo até onde tem água, e ela só vai correr até o limite da água. Então, como eu coloquei água até o limite do quadrado, então a aquarela só vai correr nesse limite da água. Ela não vai passar, não vai escorrer, não vai acontecer nada disso. Se você não virar muito papel, a tinta não vai correr para nenhum outro lugar, a não ser na onde acaba o limite da água que você colocou. Então agora, no segundo quadradinho, eu vou mostrar para vocês como que faz um degradê. Então primeiro no canto eu vou colocando uma tinta, a aquarela um pouco mais densa. E aos poucos eu vou soltando água até chegar no outro canto. Então você vai fazendo isso bem lentamente para não ficar meio manchado esse degradê. E daí, quando chega no finalzinho, já tá bem mais clara a aquarela e ele forma esse degradê. E agora nesse terceiro quadradinho também vou mostrar um degradê, mas passando de uma cor para outra.
Então, eu vou pegar o mesmo exemplo que eu usei no segundo quadradinho, quando ela tá mais densa, que é na parte que tá seca. E agora eu vou fazer a mesma coisa nesse terceiro quadradinho. Então, eu vou colocando um pouco mais denso no canto, e depois no outro canto eu coloco outra cor, que é o azul. E vou ajeitando, fazendo o degradê, até chegar no meio, da parte vermelha. E depois eu vou pegando o azul e vou fazendo a mesma coisa e no sentido vermelho. E daí a gente vai fazer um degradê com pouco tinta, com mais água. Então ela vai ficando mais clarinha e vai fazer a mistura entre as duas cores. E agora, no primeiro quadradinho do aguado, eu primeiro vou colocar bastante água nesse quadradinho. Bastante água mesmo, até o limite dele. A água que eu tô colocando é que tem dentro do tubinho do pincel, então ela vai caindo e vai até a folha. E daí eu vou pegar a tinta vermelha e vou colocar por cima dessa água. Então ele vai ficar bem aguada a aquarela. E vocês conseguem perceber que ela fica um pouquinho mais claro do que quando tá seco. Ela fica muito mais esfumada do que a primeira vez que a gente fez no primeiro quadradinho do seco, que você passava o pincel, dava pra ver que ela tava muito mais densa. E agora no segundo quadradinho eu vou colocar bastante água e vou brincar um pouco pra vocês verem quando você coloca as cores, né, quando tá com muita água, ela vai meio que se expandindo. Então agora eu vou pegar uma outra cor para vocês verem como ela vai se movimentando por ter bastante água. Então agora vocês conseguem ver que por estar com bastante água, ela se movimenta as duas cores e acaba fazendo uma mistura entre elas. E agora no último quadradinho, eu vou preencher ele todo de água primeiro. Deixa bem aguado mesmo. E agora no cantinho eu vou colocar um pouco de vermelho. E na outra ponta eu vou colocar o azul. E nisso vocês conseguem perceber que no último quadradinho da aguada e o último quadradinho do seco são um pouco diferente, né? Eu fiz do mesmo jeito, dividi elas no meio. E daí, quando tá muito aguado, ela não tem um limite certinho. Ela não fica precisa como tá no seco. Ela acaba sendo um pouco mais esfumado por ter bastante água. E ela acaba, dependendo como você movimenta o papel, ela vai acabar fazendo uma mistura entre as duas cores. E se você deixar secar, ela vai ficar dessa forma. A não ser que ela vai secando e aos poucos seca, ela vai se movimentando e pode fazer uma mistura. Então, gente, esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado e que percebam melhor como que a aquarela se comporta em diferentes estados. Não se esqueça de se inscrever no canal, me acompanhar nas redes sociais, pois eu tô sempre postando desenho por lá também. Até mais!